Hey guys, aqui é a Sara Scarcelli e hoje eu vou te ensinar duas técnicas infalíveis para você alfabetizar em português e em inglês simultaneamente os seus filhos ou seus sobrinhos ou qualquer outra criança que você tenha um contato diário, mesmo sem você ter o inglês avançado. É possível, mas antes se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, ative o sininho para você ser notificado quando eu postar um novo vídeo. E vamos lá, antes de mais nada, se você estiver pensando, ai Sara, mas eu sou básico, eu não sei, eu mal sei falar, eu não vou conseguir. Para, eu quero que esse tipo de pensamento acabe agora. Eu não estou dizendo que você não é básico. Ok, você realmente pode ter um conhecimento mais limitado. Porém, isso não te impede de hoje mesmo já começar a impactar o futuro dessas crianças por tomar uma postura diferente, uma iniciativa diferente. Você vai se desafiar sim, se você for básico, mas também você vai trazer um leque de oportunidades e vantagens, que vai ter muito mais facilidade com o idioma e até mesmo a possibilidade de se tornar fluente ainda criança. Você não gostaria, se você desde criança pudesse ter sido alfabetizada em inglês e português e poder falar tudo que você fala em um idioma, poder falar no outro, assim, não ter que passar por tanta dificuldade como muitos passam na vida adulta? Então, mesmo você sendo básico, decida que nada vai te impedir em prol ao aprendizado dos seus filhos, dos seus sobrinhos, porque não é o suficiente colocar o Baby Shark em inglês, ou as musiquinhas em inglês, os filmes em inglês e os desenhos em inglês. Isso não é o suficiente, porque a criança ela fica muito passiva, somente ouvindo e compreendendo a animação, enfim. É necessário ter uma comunicação ativa, mesmo que seja básica, tá bom? Quanto menor for a criança, mais básica ela pode ser, mas quanto mais ela for crescendo e o leque de comunicação dela aumentar, o vocabulário dela se ampliar, você vai ter que correr atrás e vocês vão acabar crescendo juntos, com certeza. É possível sim, você consegue, você só precisa parar de se sentir inseguro e sim decidir tomar uma atitude diferente em prol do futuro das crianças. Mesmo sendo casada, eu fiquei pra titia por enquanto, tá? Eu sou tia de 7. Eu tenho minha irmã e meu cunhado, eles têm 3 filhas, e a Nicole já apareceu também, inclusive, em um dos meus vídeos aqui sobre o Canadá, junto com o Douglas também, que é o meu cunhado, que já apareceu também em outros vídeos. E elas falam inglês e português fluentemente, usando uma dessas técnicas que eu vou te ensinar hoje. O meu irmão Gabriel, casado com a Gabriela. Muita criatividade, né, gente? Gabriel e Gabriela. Também temos 2 sobrinhas que se chamam Isabela e Rafaela. A Rafa ainda está aprendendo a falar agora, mas a Bela já é fluente em português e inglês também, usando uma dessas técnicas. E eu também tenho mais 2 sobrinhos da minha cunhada, que é o Benjamin e o Benício, que está prestes a vir ao mundo, ou já veio, dependendo do dia que eu postei esse vídeo. A questão é que eu mesma uso uma dessas estratégias com o Benjamin, quando eu estou lá, como tia, para poder influenciar o máximo possível para que ele já assimile o inglês já desde criança de uma forma ativa e não passiva. Mas a primeira técnica para ensinar inglês e português ao mesmo tempo, desde cedo, é designar um dos pais para falar somente o português e o outro para falar somente inglês. Sem mais nem menos, tá? Tem que ser algo muito disciplinado. E eu já vi muitas famílias colocarem isso em prática e realmente dá certo. Se somente a mãe falar português com a criança e somente o pai falar inglês com a criança, o tempo todo, por vários anos, a criança vai conseguir compreender os pais e depois, aos poucos, ir se comunicando também somente com o mesmo idioma. Ele vai devolvendo o idioma para cada pai. Então, por exemplo, a criança sempre vai responder em inglês para a mãe e sempre vai responder em português para o pai. É algo muito legal, funciona bem, mas você pode até me falar aqui nos comentários se você já teve essa experiência, seus filhos falam inglês e português e você usa essa técnica de a mãe fala um idioma e o pai fala outro idioma, e como que funciona essa
essa relação. A segunda técnica, que foi a técnica que minha irmã usou, meu irmão usou, que é de restringir o idioma estrangeiro para dentro de casa e o idioma do país para fora de casa. Essa é uma estratégia muito boa, porque, por exemplo, quando a minha irmã e o meu irmão e minha cunhada fazem isso hoje, eles falam inglês em casa, ou eles procuram o máximo possível falar somente inglês em casa. Então eles tentam falar inglês o máximo possível com as crianças. Às vezes eu sei que eles podem esquecer de falar inglês um com o outro, mas aí não tem muito problema se o pai e a mãe, entre eles, falam português. O importante é eles falarem inglês com as crianças dentro de casa. Então fica limitado aquele espaço. Dentro de casa a gente só fala inglês. At home, we only speak English. Agora, fora de casa, onde tem pessoas que provavelmente não vão falar inglês, que falam português, principalmente aqui no Brasil, aí você limita a somente falar português. E quando a criança for falar inglês fora de casa, você pode falar assim, fala português. Inglês é só em casa. É uma forma de você conseguir fazer com que ninguém à sua volta se sinta excluído também, né? As pessoas que não entendem inglês poderem acompanhar e saber o que você e seus filhos estão falando se você falar português fora de casa também. É uma boa estratégia. Agora eu vou te dar a estratégia de como eu faço como tia também, quando os pais não usam nenhuma dessas duas técnicas, que é o caso do Benjamin. Muitas vezes a Aline e o Palinho esquecem de falar inglês com a criança, então ele já tá se comunicando muito bem em português, porém não tanto no inglês. No início, quando ele não se comunicava ainda, eu só falava inglês com ele, né? Eu tentava isso de fazer só eu falando inglês com ele. Agora que ele já se comunica em português, o que eu faço é, eu falo em português a frase e depois eu repito ela em inglês. E ele compreende. Por exemplo, assim, chuta a bola, kick the ball. Eu uso a mesma entonação e ele compreende. Depois eu só falo inglês, kick the ball, kick the ball. E ele já sabe o que eu tô falando, tanto que ele faz exatamente isso. E alguns que me acompanharam nos stories já viram o Benjamin falando inglês mesmo, ou respondendo as minhas perguntas em inglês, justamente eu usando essa técnica. Por exemplo, qual é o seu nome? E ele falava, Benjamin. Aí eu, qual é o seu nome? What's your name? E ele não sabe ainda exatamente o que é what's your name, mas relacionou qual é o seu nome com what's your name. Aí ele, Benjamin. Aí eu já fiquei só falando, so what's your name? E sem falar português mais, quando eu percebi que ele já entendia. Então assim eu já consegui me comunicar com ele. What's my name? Ah! E o seu nome? Your name? Benjamin. Então vou dar um exemplo agora reverso. Como fazer para criança falar inglês com você? Digamos que eu vou dar uma ideia pro Benjamin e aí ele fala assim, agora não. Aí eu falo assim, fala not yet. Aí ele muitas vezes não responde e tudo mais. Ele pode até falar not yet. Aí eu falo assim, então vamos fazer não sei o que, não sei o que. Aí ele já sabe responder not yet. Esse não é um caso verdadeiro, not yet não foi uma das coisas que eu ensinei pra ele, mas eu ensinei várias outras coisinhas que assim, gente, criança aprende muito rápido, mas a forma de fixar o conteúdo é a repetição, então você tem que sempre repetir, sempre. Eu lembro que essa história da bola, depois ele chamava a bola de ball, e assim, ai Sara, mas não tem perigo confundir a criança, ela vai ficar confusa. É possível que ela misture os idiomas, minhas sobrinhas misturam bastante os idiomas. Eu acho que todos os filhos de pessoas que usam qualquer uma dessas técnicas misturam os idiomas, mas isso é normal até um período, até uma certa idade que ela já vai conseguir separar o que é o que é inglês, o que é português. E uma outra dica que eu quero te dar é como faz pra corrigir o inglês da criança. Então, por exemplo, assim, às vezes a minha sobrinha pode falar alguma coisa errada, até mesmo no português, e aí o certo não é falar, não é tal, 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 tal. O certo é você repetir do jeito certo. Por exemplo, não que essa frase seja real, mas digamos que os meus filhos ou os nossos sobrinhos falem assim, eu querer chocolate. Você não vai falar assim, não fala eu querer. Diga sempre assim, então fala eu quero chocolate.
de uma forma positiva. Aí ela pode responder: ah, eu quero chocolate, por favor. Would you like some chocolate? Você pode responder da forma certa e depois pedir para ela falar e repetir da forma certa também. Gente, eu quero muito que vocês me escrevam nos comentários se você teve algum tipo de experiência já com as crianças, se você já tentou, começou, desistiu, ou realmente acreditou que você jamais conseguiria. Eu quero te dizer que você consegue, sim. E eu também quero te falar que eu mesma posso te ajudar te equipando com as frases básicas que qualquer pai ou tio, tia precisa aprender para iniciar esse processo com a criança, né? Claro que as frases de 0 a 2 anos são diferentes para as frases que falamos com crianças com mais de 2 anos, que já estão se comunicando bem mais. Mas deixa aqui as frases que você gostaria que eu te ajudasse a traduzir, a te ensinar a se comunicar desse jeito. Tem várias dicas, assim, nativas mesmo do idioma, que vai ser muito bom para comunicação entre vocês em inglês. Eu espero que você tenha gostado. Por favor, deixe nos comentários as suas opiniões, suas sugestões sobre esse assunto, que é um assunto que eu amo e que com certeza eu vou aplicar quando eu tiver os meus filhos também. E é isso aí, me fala qual que você mais gostou e, por favor, gente, menos de 5% da população brasileira fala inglês fluentemente, então essa é a sua forma também de contribuir para isso. E se você precisa de ajuda também para se tornar fluente, para conseguir se destravar na hora de falar, conseguir fluir numa conversação, né? Eu quero te convidar a conhecer um curso aqui que eu vou deixar na descrição, eu vou deixar um lugar aqui para você clicar, para que você não deixe para amanhã o que já era para você ter dominado para ontem, para você não perder mais nenhuma oportunidade, para você realmente ajudar a sua família e abrir mais portas e conseguir aí realizar mais os seus sonhos. Então, se você ainda não conhece o curso, não perca tempo, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. É só clicar nos links e já se inscrever o quanto antes, porque realmente eu vou deixar uma condição especial pra você aqui, que é por tempo limitado só pra quem tá assistindo esse vídeo, tá bom? E continue assistindo outros vídeos pra você aprimorar mais ainda o seu inglês e poder impactar melhor ainda a sua família e seus conhecidos. Beijo e tchau, tchau. Por exemplo, assim, quando a criança quer comer mais.